Eu sou a Tia Elô, para quem ainda não me conhece, nós temos um projeto de evangelização e ministração infantil chamado Projeto Kids Semear. Hoje, infelizmente, a nossa equipe não pôde estar aqui por motivos de força maior, mas nós estamos aqui para se alegrar na presença do Senhor. O tema é bem peculiar, né, irmãos? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E nós temos que praticá-lo todos os dias da nossa vida. Especialmente o que nos foi separado para ministrar hoje, que é a bondade. Ah, mas é tão simples, é só ser bom e acabou, né? É isso? Será que é isso? O que vem, o que acarreta, né? O que o coração que tem Jesus tem? Será que a gente tem praticado essa bondade todos os dias? Assim como o Senhor nos ensinou? Antes de a gente entrar na ministração, a gente vai louvar ao Senhor. E eu quero todas as crianças de pé aqui na frente. Amados, é culto de criança, mas o Senhor, Ele está na casa. E não duvide do que Ele pode fazer nessa noite, neste lugar. Não duvide que crianças aqui podem ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus e que podem ser transformadas. Porque o diabo, ele luta todos os dias contra este departamento. E sabe por que ele luta todos os dias? Porque ele sabe que é a partir da vida de uma única criança, uma família inteira pode vir para a casa do Senhor. Porque eu sou a prova disso. Eu tenho 10 irmãos. Sou lá do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Gravatá. Não sei se vocês conhecem. E sabe por que eu estou na igreja hoje, na casa do Senhor? Porque um dia uma tia de EBD me convidou para a escolinha. E hoje todos nós servimos ao Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor? Todo mundo em pé aqui na frente. Vamos louvar com a tia Elô? Pode soltar. Gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou pra afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, como uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Aleluias.
O nosso Deus, ele é bem grande mesmo, que não dá nem para medir. Amém? Quem está feliz com Jesus? Muito feliz com Jesus. Muito feliz com Jesus? O tema hoje, dessa noite, pelo menos o que me foi passado, o versículo referência está lá em Salmos. Quem trouxe Bíblia? Levanta a mão. Cadê? Presente a sua guerreira. Está lá em Salmos 23, a partir do 6, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade. Há uma diferença entre bondade e benignidade, né? Porque a benignidade é o bem que a gente recebe no nosso coração. É aquilo que a gente tem dentro da gente. Exemplo, quando alguém olha para a gente de cara feia e ainda assim a gente não consegue ficar com raiva dessa pessoa. Quando alguém faz um mal e ainda assim a gente não consegue guardar rancor. Isso é benignidade. Deus, ele é benigno, porque nós somos pecadores e ainda assim ele nos ama. Já a bondade é aquilo que a gente expressa, é aquilo que a gente externa, é aquilo que a gente faz, né? É o bem que a gente pode fazer para alguém. A palavra do Senhor tem muitas referências sobre bondade. Tem a história do bom samaritano, né? Um exemplo nítido de bondade. Tem o sacrifício de Jesus na cruz. Tem muitas histórias, né? Muitas histórias. Pessoas que morreram por amor à palavra de Deus. Quer exemplo melhor que bondade? Mas a história que a tia Lô separou nessa noite está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do 36, que vai do 36 ao 42. As imagens já estão prontas, irmãos? Estão? Pode soltar a primeira. Olha só, crianças, lá em Atos 9, do 36 ao 42, traz para nós uma história maravilhosa sobre uma pessoa bondosa, uma pessoa boa. Fala a história de uma costureira. Vocês sabiam que a gente tinha uma costureira na Bíblia? Vocês sabiam que tem uma costureira na Bíblia? Tem. E o nome dessa costureira se chamava Dorcas, ou Tábita, traduzida do grego para o aramaico, era Tábita. Tábita morava em uma cidade chamada Jope, que era conhecida como uma cidade portuária. Jope fica a 55 quilômetros de Jerusalém, e hoje é conhecida como a atual Tel Aviv. Dorcas morava nessa cidade, Jope, e lá ela era conhecida pelas boas obras. Sabe o que Dorcas fazia? Como costureira, ela fazia trajes, túnicas, vestidos para os menos abastados, para os órfãos, para as viúvas da cidade de Jope. Tudo isso voluntariamente. Ninguém pedia. A palavra do Senhor não disse se ela era rica, se ela era pobre, se ela era casada, se ela era viúva. Mas eu creio que ela deveria ter alguma condição para ela poder ajudar tanta gente. Mas sabe o que surpreende na história de Dorcas? É que ela fazia por livre e espontânea vontade. Ela saía dos muros da casa dela, pegava as roupas que ela costurava, donativos, alimentos, e levava para as pessoas que precisavam, para os moradores de rua, né? Para os órfãos da cidade de Jope. E certamente Dorcas era muito querida na vida dessas pessoas. Mas um dia, crianças, próxima, por favor. Diz, ó, aqui está mostrando que ela ajudava as pessoas, tá vendo? Pode ir para a próxima, irmão. Mas um dia, uma coisa muito triste aconteceu. Muito triste aconteceu. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Próximo. Ela ficou doente e morreu. Um dia Dorcas adoeceu e faleceu. E as pessoas que eram ajudadas por Dorcas não se conformaram com o que tinha acontecido. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram todas as roupas que elas faziam para eles, ainda com vida, e foram até uma cidade próxima, chamada Lida, onde estava lá Pedro, o apóstolo Pedro. E elas foram lá falar para ele fazer alguma coisa, que ele tinha que ir lá
Porque a serva do Senhor tinha falecido, estava doente. E sabe o que mais? Dorcas era discípula do Senhor. Eu acho que é uma única mulher, né, que é mencionada como discípula de Jesus. E como todo aquele que aprende com o mestre, Dorcas não era diferente. E aquelas pessoas inconformadas foram até Pedro. Sabe o que aconteceu? Pedro foi até a cidade lá, onde Dorcas estava, e ela já estava morta. Já acontecia ali o velório de Dorcas. E ele pediu para que todo mundo saísse daquele recinto. E sabe o que Pedro fez? Olha que maravilha. Esses meninos daqui frequentam a escola dominical, né? Rapaz. Pedro orou. E diz a palavra do Senhor que ele pegou em suas mãos, que ela abriu os olhos e que ela se levantou. O Senhor permitiu que isso acontecesse. Olha que história linda. Sabe quando foi a primeira vez que a tia Elô ouviu essa história? Eu tinha 8 anos e foi uma pastora minha chamada Petrúcia que um dia me contou enquanto ela limpava a igreja. E eu estava lá e ela começou a contar sobre a costureira Dorcas. E eu guardei no meu coração para sempre. E este bem que Dorcas fez para essa pessoa é a referência que nós temos que trazer hoje para as nossas vidas. Porque muitas vezes é preciso a gente transpor os muros da nossa casa e ir ajudar alguém que está precisando. E essa ajuda nem sempre é financeira. Ela pode ser espiritual. Não é verdade, tia? Tem gente que às vezes está precisando de um simples abraço. E nós, como igrejas do Senhor, precisamos ensinar às nossas crianças o dom do amor. Eles precisam aprender a receber. E o que a mãe falou aqui é muito certo. Você tem que incentivar o seu filho. Porque quando é para fazer as coisas do mundo, eles fazem sorrindo. Mas as coisas da casa do Senhor, às vezes, eles fazem com desânimo. Porém, há um porém. Nós somos o maior reflexo e exemplo para os nossos filhos. Agora me diga como seu filho vai ser presente nos trabalhos da igreja se você não for. Como que ele vai orar pelo alimento se ele nunca viu esse exemplo dentro de casa? Como é que ele vai orar para dormir e agradecer o dia vencido se ele nunca viu o papai e a mãe dele fazer isso? Não é verdade? Nós somos espelho, reflexo, exemplo para as nossas crianças. O papel dessas tias é fundamental. Vocês sabiam disso? Porque lá fora o diabo luta com todas as armas, ele não mede esforços, ele não dorme em campo de batalha para tirar o meu e o seu filho da presença do Senhor. Amados, vivemos uma época, uma era, em que nunca vi a fúria do inimigo tão grande contra a vida das nossas crianças. Projetos de lei, muitas vezes, são aprovados na calada da noite contra a vida das nossas crianças. Lá fora existe uma guerra espiritual e ideológica sem precedentes, enquanto muitas vezes eu e você está dormindo. É muito fácil falar para as crianças, olha, você precisa praticar o bem. Mas este bem, muitas vezes, eu e você não tem praticado. Nós precisamos puxar essa corrente, mas sendo para eles o maior exemplo. A história de Dorcas é linda. E vivemos uma época em que, muitas vezes, o coração das nossas crianças está assim, ó. Como é que está esse coração? Como é que está? E um coração doente, ele consegue praticar a bondade? Por quê? Porque o coração doente, muitas vezes, é um coração ferido, machucado. Muitas vezes é um coração que não foi curado por alguma coisa, por alguma forma, não é verdade? E aí você pode dizer assim, tia Lu, mas criança tem problema? Tem ou não tem? Tem, criança tem problema. Olha só, o ano passado nós fizemos uma atividade com as nossas crianças. E tinha uma menininha, escutem esse testemunho, tinha uma menininha que, tivesse frio ou calor, ela sempre estava muito agasalhada na igreja. E muitas vezes um calor, a salinha das crianças lá é bem abafada e a menina sempre muito agasalhada na igreja. E uma criança de 9 anos, e esses dias a gente falou assim, não, vamos conversar com a Natália, porque quente, a menina está muito agasalhada, isso é muito estranho. E aí a gente, com jeitinho, as outras tias chamou a criança para conversar. Escutem, uma criança de 9 anos estava com os bracinhos todo cortados. E talvez você possa se perguntar, mas como que uma criança de 9 anos encontra material para se machucar?
A gente conhece a criança que chega na igreja, que sorri, que canta os louvores, mas a gente não conhece a vivência dessa criança. E muitas vezes a criança não consegue praticar o bem, porque este bem não é praticado com ela. E como ela é uma esponja que absorve tudo, para depois copiar aquilo que aprendeu. Tem criança que é muito fechada, né? Que não consegue se expressar, que não consegue praticá-lo. E nós temos que ter olho clínico para isso. Estar com os nossos olhos espirituais bem atentos. Porque a gente deixa de investir no departamento infantil, mas a gente investe lá fora. Amados, é tão comum a gente, muitas vezes, ir lá no McDonald's e deixar 100, 150 reais, e às vezes a gente não deixa 5 reais com o departamento infantil para ajudar. Não é verdade? Esses dias eu vi um vídeo numa praia do Rio de Janeiro, tinha ali uma oferenda com pelo menos uns 3 mil reais em doce. Não era doce barato, não, era doce caro. Era um tapete gigante a perder de vista, próximo da orla. E todo mundo sabe que oferenda com doce é feita para criança. E, às vezes, eu e você não dá um saco de bala para o departamento infantil. Não é verdade, tia? É uma obra carente. E ela precisa de investimento. E tudo que você faz para os seus pequenos, todo esse bem que você pode praticar, você está investindo. Porque, como pai e como mãe, você é o maior patrocinador desta obra. Amém, meus irmãos? E muitas vezes, amados, é muito comum as nossas crianças chegarem na igreja com o coração assim, ó. Como que está esse coração? Sujo e triste. Não é verdade? Sabe por que muitas vezes as crianças chegam assim com o coração na igreja? Por consequência de coisas que elas vivenciam. Esse dia uma criança falou assim para mim: Tia Elô, é verdade que Deus vê tudo o que acontece em tempo real no mundo todo? Eu falei, sim, é verdade. E é verdade que ele vê tudo ao mesmo tempo em qualquer lugar? Eu falei, sim, mas como? Ele é Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele vê quando o papai chega bêbado em casa e bate na minha mãe? Sim, ele vê. E por que ele não faz nada? Vocês entenderam, amados? Qual é a nossa guerra? Qual é a nossa dificuldade? Você tem que explicar para uma criança que muitas vezes Deus ele é tão bondoso que Ele nos deu o livre-arbítrio e muitas das coisas que a gente passa são consequência das nossas escolhas. Mas até você colocar isso na cabecinha de uma criança, e talvez ele não entenda o porquê que ele tenha que ser benevolente, que praticar o bem, que externar este bem. E a maior maneira de convencê-los é pregando para eles o sacrifício da cruz. Sacrifício pouco pregado para as nossas crianças. Você precisa dizer para eles que alguém veio, passou por um preço que não precisaria passar, que ele foi açoitado, que ele foi humilhado, que ele sofreu, que ele derramou um sangue puro para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Precisamos ensiná-los a ser mais gratos, porque o Senhor se alegra de um coração contrito, de um coração que agradece. Tem uma amiga minha que está lá em Moçambique, a tia Josi, lá na África. E esses dias ela me mandou um vídeo que o coração da tia Elô ficou bem pequenininho. Sabe qual era o vídeo? Tinha uma mesinha assim como essa, com 2 pilhas de bolinhos. Eu não sei se alguém aqui chegou a ver, porque foi compartilhado no Facebook. E tinha uma fila enorme de crianças para comer aqueles bolinhos ali. E vocês sabem do que era feito aqueles bolinhos? Qual era o sabor? Quem consegue adivinhar? Chocolate? Não. Morango? Deixa as crianças falar. De quê? Cenoura? Não. De barro. Era bolinhos de argila com sal. Você entendeu? E eles estavam felizes numa fila, cantando para comer bolinhos de argila com sal. E não tinha água, não tinha suco, não era pão, não era bolacha, era argila com sal. E enquanto eles estavam na fila, eles cantavam assim, ó. Akeku ofana no Jesu, akeku ofana na ie, akeku ofana no Jesu, akeku ofana na ie. Sabe o que quer dizer?
Ninguém é igual a Jesus. Não há ninguém como Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Não há ninguém como Jesus. Felizes. A gente vê a alegria estampada no rosto das crianças porque eles iam comer um bolinho de argila com sal. E quando foi perguntado para eles se eles estavam tristes, eles diziam que não, eles estavam felizes. Isso é um coração benevolente, né? Contrito. Mas nós que servimos ao Senhor, que temos Jesus dentro do nosso coração, o nosso coração ele tem um brilho diferente, não é verdade? O coração que tem Jesus, ele é diferente. Porque o coração que tem Jesus, ele tem alegria, ele tem união, não é verdade? Ele tem humildade, ele tem amor, ele tem ousadia. Entre outras coisas, ele tem compaixão. E tudo isso nós precisamos ensinar as nossas crianças a praticar. Porque nós mal saímos de uma pandemia. Ainda não saímos. Ainda não saímos, irmãos. Sabe por quê? Porque em muitos lugares as sequelas dessa pandemia ainda é vidente. Ainda é palpável. Esses dias nós fomos fazer uma obra lá no Belém do Pará. Lá numa área de ribeirinhos. Escutem. E lá as crianças, para eles irem numa EBD, eles têm que andar 9 horas de barco. E não é barco, é barco de carga. Eles vão em cima das cargas. Mais 3 horas e meia de carroça, mato adentro, para chegar na escolinha. E eles não faltam. E muitas vezes eles saem sem o café da manhã, vão inclusive por causa do café da manhã. E às vezes tomam café da manhã lá e às vezes não têm o que comer quando retornam. São as sequelas da pandemia ainda. Claro que lá a pobreza é extrema, mas ainda existem resquícios de uma pandemia. E muitas vezes eu e você mora do lado da igreja, do ladinho, e a gente não traz os nossos filhos. A gente procura todas as dificuldades, não é verdade? E não traz as nossas crianças. E quando a gente chegou lá, tinha uma família de 5 crianças, uma escadinha assim, e eles chegaram e foram bem claros. Eles disseram: tia, nós não tomamos café. E viemos porque ficamos sabendo que ia ter um café da manhã. Servimos o café, as crianças participaram da EBD, foi uma bênção. A gente teve que deixá-los em casa, retornar no dia seguinte, porque já não tinha mais o barco para a gente poder voltar. E aquelas crianças passaram o resto da noite cantando. E não teve jantar. Cantando, viu? Cantando os louvores da harpa, fizeram uma rodinha, fizemos fogueira. A gente também não comeu. E nem assim a gente viu eles tristes. Nem assim a gente viu eles murmurando. Nem assim a gente viu eles rancorosos. Eles estavam felizes. Amém? E que este exemplo nós possamos seguir. Porque eu e você pode ser Dorcas na vida de alguém. O que te impede de ser Dorcas na vida de uma pessoa, na vida de uma criança, na vida de uma família? Não existe nada que nos impeça. Cabe a nós transpormos os muros do nosso comodismo e estender a mão e aprender a estender a mão. Amém, meus amados? E muitas vezes as nossas crianças chegam na igreja também com o coração assim, ó. Como é que ele está? Machucado. Sabia? Esses dias a gente foi fazer uma palestra lá em Parelheiros, em uma casa de recuperação para menores infratores. A gente foi fazer um trabalho lá e teve que antes conhecer o lugar. E quando a gente chegou lá, sabe o que a gente se deparou? Com uma sala de jovens e adolescentes entre 12 e 14 anos, todos revoltadíssimos com os pais. E sabe por quê? Porque a grande maioria é filho de pais crentes, filhos de pastores, filhos de presbíteros, filhos de diáconos. E sabe qual era o jargão? Ah, se for para ser crente igual meu pai era, eu não quero ser. Se for para ser crente igual a minha mãe era, eu não volto mais para a igreja. Olha que triste, irmãos. Qual é o legado que estamos deixando para os nossos filhos?
Ah, porque na igreja era voz de veludo, mas em casa, ó, chicote estralava, não tinha nem diálogo. Ah, porque a gente vivia uma aparência, mas dentro de casa, na rua, com todo mundo era bonzinho, mas em casa era rude, era arrogante, era ignorante. Qual é o legado que nós estamos deixando para essa geração? Qual foi a última vez que nós lemos um salmo com as nossas crianças? Qual foi a última vez que você leu um salmo com seu filho? Seja sincero com você mesmo. Qual foi a última vez que você trouxe ele à luz da palavra de Deus? Vem aqui, filho, vamos ler um salmo que seja. Não é verdade, irmãos? A começar por mim, amados. Nós precisamos ter um despertar especial com as nossas crianças. Há uma extrema necessidade, você precisa doutrinar o seu filho, ensiná-lo a amar. Hoje, o tema é bondade. As nossas crianças, nenhuma criança nasce racista, nenhuma criança nasce preconceituosa. Ela se torna no caminho. Porque você precisa ensiná-lo a receber. A igreja, de um modo geral, precisa ensinar a receber. E 80%, irmãos, das nossas igrejas não estão preparadas para receber o homossexual, o traficante, a prostituta. E nós somos o espelho. Então, como que a gente pode cobrar bondade das nossas crianças se a gente não souber externar isso? Não é verdade? Uma coisa é você aceitar, outra coisa é você respeitar. Por exemplo, eu sou tia do Ministério Infantil. Eu prego sobre ideologia de gênero. Eu posso não aceitar, mas eu preciso respeitar. E eu preciso amá-los. Amém? Como tia do MI, eu tenho que amar. Preciso amar. E eu preciso pedir ao Senhor estratégia, sabedoria, para poder ministrar com coerência. Não é verdade? Lá em Romanos 12, a partir do 9, quem pode ler para ti, Elô? Quem pode ler para ti, Elô? Romanos 12, 9. Deixa eu ver se eu deixei. 12, 9, amados. 12, 9. Quem achou? Amém. Em algumas traduções tem assim, que o amor não seja fingido. Afastai-vos do mal e apegai-vos ao bem. Que amor é esse? Que bondade é essa que a gente pratica? Não é verdade? Porque dizer que ama o irmão, o namorado, o amigo, o pai, a mãe é muito fácil. Mas e amar aquela pessoa que é diferente de você? E amar aquela pessoa que está caída na sarjeta? E amar aquele vizinho que mal olha na sua cara? Não é verdade? Então, nós precisamos ensinar as nossas crianças a praticar o bem, a benevolência, mas dessa maneira, assim como Jesus nos ensinou. E eu e você somos o maior espelho para eles. Eles vão olhar para mim e para você, como pai, como mãe, como líder, e eles vão nos copiar. Amém, meus amados?